Sejam bem-vindos a mais um TriplaCast. Eu sou Graziela Dias e mais uma vez recebo nomes de peso para uma contribuição valorosa sobre um dos assuntos mais buscados da atualidade. Lembrando que o TriplaCast é oferecido pela Tripla, a sua parceira quando o assunto é segurança da informação, infraestrutura, cloud e Lei Geral de Proteção de Dados. E justamente falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma pergunta que vale muito mais do que $1 milhão. Na pauta, afinal de contas, quando que a LGPD entra em vigor? Para falar sobre as alterações legislativas e os riscos envolvidos, começo apresentando os nossos convidados de hoje. Paula Figueiredo é advogada, fundadora da The Legals, Figueiredo.law e Moda Cash, presidente e fundadora da Comissão de Direito para Startups da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Acompanhando a Paula, eu apresento o Luiz Felipe Vieira de Siqueira, advogado, DPO, mestre em Direito Empresarial, professor universitário e membro da Comissão de Proteção de Dados da OAB-MG. Bem-vindo, Luiz. Olá, meus amigos, muito obrigado à Tripla pelo convite. Vamos bater um papo aí. Sempre bem-vindo. E para acompanhar esse time, eu convido João Lucas Saldanha, advogado, DPO da Tripla, consultor de privacidade de dados, especialista em direito contratual e em compliance digital, membro da Comissão de Proteção de Dados Pessoais da OAB-MG, da International Association of Privacy Professionals, IAPP, e também da Information Systems Audit and Control Association, também conhecido como ISACA. Eu tenho certeza, né, João, que a gente vai sair daqui com uma bagagem gigante sobre o tema. É sempre um prazer estar aqui, Grazi. Eu adoro participar dos podcasts aqui e eu tenho certeza que com essa turma que está reunida hoje o papo vai ser muito bom. Tenho certeza também. E aí, quem que vai ter a resposta de mais de $1 milhão? Afinal de contas, quando que a LGPD vai entrar em vigor? Bom, eu vou ser muito sincero com vocês. Quando eu escuto essa pergunta, né, afinal de contas, quando a LGPD vai entrar em vigor, já tem uma energia muito boa, só de ela não estar sendo mais, afinal, a LGPD vai entrar em vigor? Só de ter mudado do se vai para quando vai, já é um aprimoramento absurdo na consciência coletiva. Mas, de fato, atualmente a gente está aí com alguns cenários, né, Paula e Luísa. Eu estive com o Luiz recentemente num podcast, né, Luiz, fazendo uma gravação, e a gente falou brevemente sobre isso. Acho que, basicamente, nós temos duas possibilidades, né, maio de 2021 e agosto de 2020 são as duas possibilidades principais, além de todas as outras várias nuances e possíveis soluços legislativos aos quais a gente está sujeito, né, Paula, Luiz? Exatamente. Vai, Luiz, diga pra gente. Então vamos lá. Ou vai ser pela MP em maio, ou então pelo PL, acho que é 1179, né? Você confundiu, eu sou ruim de guardar esses números. 1179. O 1179, ele entrando em vigor, aí entra agora em agosto, mas as sanções só em agosto de 2021, né? Então, fraciona, né? Isso. E nesse meio tempo, essa fraciona, e assim, a gente anda num cenário político um pouco conturbado, para ser... Só um pouco. É um eufemismo isso, né? Bem conturbado. Então, a gente não tem ainda tá essa confusão da entrada em vigor e jogando uma pimenta no assunto. A gente não sabe também, assim, ela vai entrar em vigor, mas vai existir a Autoridade Nacional de Proteção de Dados junto ou não? Essa é outra pergunta, né? Porque a gente vai debater depois em outros episódios. Exatamente, gente. Eu acho importante a gente pontuar para quem está escutando a gente, né, ou se inteirando aí dessas questões de dúvidas com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a vigência dela. É bom a gente fazer uma caminhada mental aí de que esse assunto, né, o assunto de proteção de dados no Brasil,
ele já foi instituído, né, dentro do nosso país através de medida provisória, que é uma coisa que foge, né, do sistema legislativo normal, já confere aí uma certa insegurança jurídica a um tema que é absolutamente importante, que já era discutido aí há muitos anos, né, para ele poder ser introduzido dessa forma. Então, a gente já teve soluços, né, como o João disse aí, no passado, com relação a essa matéria. Quando foi converter a primeira medida provisória, teve veto, teve derrubada, teve uma série de coisas, né? E aí, quando a gente está no momento já das empresas se prepararem para, né, fazerem seus grandes investimentos aí, em reorganização de suas atividades, olhando cibersegurança, né, buscando estar conforme com a legislação, a gente acaba recebendo aí esse tanto de inovação legislativa que está deixando, né, o mercado todo bastante inseguro, e a gente tem do outro lado a ansiedade de que a gente realmente precisa de proteção de dados, porque com lei ou não, né, é um valor que a gente precisa tratar dele. Então, como é que fica agora, né? A gente vai manter os nossos procedimentos e como que fica essa questão de que está faltando direcionamento como um todo, né? A gente tem a lei muito bom, a gente precisa dela para a gente poder fazer negócios com o exterior, com os outros países, é uma tendência mundial. E aí vem esses soluços aí para poder deixar essa caminhada que já é desafiadora, mais árdua ainda, né? Eu acho que, assim, até pegando o gancho, né, Paulo, você foi muito... Você foi cirúrgica numa questão. Acho que até antes da gente deliberar sobre isso, a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Antes de mais nada, só para situar todos os ouvintes, o que a gente está falando é o seguinte: a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi publicada em agosto de 2018, né? Ela foi publicada. Isso. E a previsão, inclusive, original de vigor era para fevereiro desse ano. Ela entraria em vigor em 18 meses após a publicação. Exatamente. Essas alterações de agora nem são as primeiras, né? Em dezembro daquele mesmo ano, a gente teve uma medida provisória, que é a que você se referiu. Essa medida provisória já foi convertida em lei, né? A Lei 13.853. Isso. E uma das coisas que aconteceu foi que jogou o vigor da LGPD para agosto de 2020, porque transformou 18 meses em 24 e julgou, no final das contas, 6 meses para frente. O cenário que a gente está descrevendo aqui hoje, né? Existem vários projetos, existem várias demandas, cada uma joga LGPD por um prazo, mas a verdade é que nenhuma delas nunca teve lá muita força legislativa. A gente sempre viu com muito ceticismo esses projetos avançarem ou não na Câmara dos Deputados, no Senado, né, no Congresso Nacional como um todo. Só que o que aconteceu foi que, de repente, a gente foi pego de surpresa por duas questões. Primeiro, o senador Anastasia propôs, né, a PL 1179, que o Luiz pontuou, que, na verdade, é um projeto de lei para tratar o regime extraordinário durante a pandemia, né? Não tem nada a ver com a LGPD propriamente dito, mas dentre as coisas que ele estabeleceu ali naquela PL, ele adiava a LGPD para janeiro de 2021, pensando, como está tendo esse cenário de pandemia, é muito difícil para as empresas conduzirem projetos de compliance. Então, vão dar aí uns 4 meses para esses caras, para eles poderem, justamente aí o que seriam os 4 meses de pandemia, né? E a gente estava, isso passou no Senado, foi para a Câmara dos Deputados, e enquanto aguardava, né, a avaliação da Câmara dos Deputados como todo o resto de pobres, coitados projetos de lei que aguardam a avaliação da Câmara dos Deputados, ficou ali esperando, quando de repente fomos todos surpreendidos pelo jabuti do jabutis, a MP 959, que trata sobre questões de pagamento de benefício emergencial e adia a LGPD. É exatamente isso que ele E ela adiava a LGPD, né? Adia a LGPD para maio do ano que vem. O que acontece? Qual que é o grande dilema? E aí eu vou passar a palavra para os colegas darem sequência. Qual que é o grande dilema? A MP, ela é um instrumento legislativo precário. Ela já nasce com data de validade. Ela pode durar no máximo 120 dias. 120. Se ela não for convertida em lei
pelo Congresso Nacional. E então essa MP passou no dia 29 de abril, e como ela entra em vigor imediatamente, atualmente o prazo de vigência da LGPD é maio. Qual que é o tempo disso tudo? Qual que foi a grande confusão? E aí eu acho que a última reviravolta que tivemos nessa saga foi o seguinte: caso a PL 1179 fosse aprovada na Câmara dos Deputados, ou seja, aprovasse o vigor da LGPD para janeiro, ela efetivamente revogaria a MP 959 no que diz respeito a isso, porque ela é uma lei posterior que trata a mesma matéria, então ponto, ficaria cravado em janeiro. Só que a Câmara dos Deputados, nós tolos mortais, né, com a nossa interpretação de pessoas sensatas, pensamos assim, ou eles vão rejeitar ou eles vão aprovar, mas eles são sempre capazes de nos surpreender, então eles aprovaram mais ou menos. O que eles fizeram? Eles tiraram justamente a parte que colocava a LGPD em janeiro. Isso gerou uma lacuna na lei e, como resultado disso, não houve contradição normativa entre a MP e a PL 1179. Ou seja, a PL 1179 foi aprovada na Câmara, voltou para o Senado aprovou o destaque, foi remetido para a sanção presidencial. Exatamente. O que acontece? Atualmente nós estamos diante desse cenário. O que pode acontecer? Se a MP for convertida em lei, até o dia 29 de agosto, a LGPD vai entrar em vigor em maio do ano que vem, e as sanções vão ser aplicadas a partir de agosto do ano que vem, sanções administrativas. Não há que se confundir com judicialização, isso é um outro tema. Por outro lado, se a MP, por acaso, não for convertida em lei, por um motivo ou por outro, e aí tem várias possibilidades pelas quais ela pode não ser convertida, o que vai acontecer a LGPD vai entrar em vigor em agosto desse ano. E talvez o pior dos cenários, e o mais cômico de todos eles, né, claro que todos os juristas imediatamente enxergaram isso. E entra com tudo. Exatamente. Se no dia 29 de agosto ela caducar, o vigor da LGPD volta para o dia 14 de agosto, vai ser naquele final de semana aí, 14, 15, 16 de agosto. 16, Ou seja, nós vamos ter uma lei que entra em vigor com retroatividade de 12 dias, que vai ter que ser regulamentada por decreto legislativo, ou seja, é uma confusão danada. Este é o nosso cenário atual. Vou passar aí vou passar a batata para vocês. O que vocês me dizem disso aí? O que acontece, né? Muito se disse que essa MP não ia ser convertida em lei por ter já o projeto tinha um projeto anterior na Câmara dos Deputados, e depois que veio esse aí do Senado, que tramitou mais rápido, né? Então, como as duas casas já tinham projetos a respeito do tema, com vigências diferentes da que foi proposta na MP, o que se dizia é que provavelmente não ia haver conversão dessa MP em lei, né? Mas esse novo contorno, né, que você explicou aí muito bem, João, sobre o destaque que foi feito, deixou a situação totalmente em suspensão, criando essa bizarrice jurídica aí com relação a esse prazo, que a gente fica aí sem entender, pelo menos no atual momento, o que vai acontecer, né? A gente espera, eu acho que os juristas estão aqui comigo nessa, que tenha mais um tipo de correção e alteração aí, porque senão a gente vai criar um cenário absurdo, né? Então, a gente precisa que não fique do jeito que está hoje, né? E vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos aqui com relação a esse tema. Não sei o que você acha, Luiz. Olha, o meu sentimento vai prevalecer o PL 1179, esse é o meu sentimento, mas assim, eu não tenho a resposta de 1 milhão, porque eu também estou querendo 1 milhão. Mas... o pior disso tudo é que a gente está dependendo do ânimo político, né? Assim, a gente não tem uma questão... A Lei Geral de Proteção de Dados é uma questão que vai ser nova para o país. O mercado se adequou bem. A gente está aqui... A gente já tem mais DPO no Brasil do que na Europa, né? Com DPO... DPO é só da União Europeia, né? Não tem DPO Brasil ainda, né? Porque a gente não tem autoridade.
Então, a gente viu o mercado já se preparou para isso, né? Já tem várias pessoas da área de TI, da parte de processo, da área jurídica, que se prepararam, né? Tem gente que até diz que já se preparou há 10 anos, né? Mas... Eu vi uma vaga de emprego aí esses dias para trás. Juro para vocês, assim, contratando para um determinado escritório e demandava 5 anos de experiência em LGPD. Aí eu até comentei, né, Luiz, com você, e eu lembro que eu falei assim, cara, eu acho que não é possível o cara ter 5 anos de experiência nem na GDPR, porque ela entrou em vigor em maio de 2018, tá fazendo 2 anos agora, acho que tá fazendo 2 anos hoje, inclusive, né? Não, foi dia 25. 25, tem 3 dias. Isso, eu sei que foi nesses 20 e poucos aí. Ou seja, não deu tempo, e como a vacate LED lá foi 18 meses, não dá pra você ter 5 anos de experiência nem na GDPR, bicho. Como é que você vai ter na LGPD? Deixa eu fazer uma pergunta provocativa aqui para vocês. Claro. Com a percepção de mercado que vocês têm hoje, qual que é o cenário? O mercado está pronto para a LGPD, seja ela entrando em vigor em agosto ou em maio? Qual que é o ponto de vocês sobre isso? Eu acredito que... Vai lá, Paula. Vamos começar pela Paula. Vai lá, Paula. Eu acredito que é um processo, tem que ser um processo, e a gente já viveu esses processos em outras áreas do direito também, né? Há 30, 40 anos atrás, quando os olhos se voltaram para a proteção ambiental, por exemplo, e esse processo ele não é só brasileiro. Todos os países, né, que implantaram questões de proteção de dados, existe um preparo gradativo dentro das empresas e das pessoas, né, que manipulam, tratam, colhem dados aí para utilização com fins econômicos, e a gente tem que entender que é um processo transversal dentro das empresas que vai afetar todas as áreas. Então, há uma necessidade de maturação, tá? Do mercado e da lei. Maturação. Exatamente. Então, assim, a gente... eu não teria a pretensão, até porque não seria possível, que a gente simplesmente entendesse que de um minuto para o outro, todas as pessoas e empresas que colhem dados aí, pessoais, né, para tratar com fins econômicos, possam estar absolutamente conformes aí, com todas as questões de segurança que precisam e adaptação dos processos. Mas se a gente não tem uma política para poder chamar atenção relacionada, né, que precisa ter para esse tema, que é um dos contornos aí, né, da nossa proteção à privacidade, a gente não amadurece esse processo. Então, a gente precisa fazer essa introdução. Então, a gente via, né, Luiz e João, há um tempo atrás, os estudos aí falando, eu acho que, se não me engano, no aniversário de 1 ano da GDPR, que o nível que eles calculavam na Europa de conformidade era entre 30% e 40% das empresas. Exatamente. Isso aí. Então, o número era exatamente esse. Vou até pegar um gancho, Paula. Vou pontuar até uma questão. Eu acho importante o seguinte: como responder se as empresas estão ou não estão prontas? A questão várias não estão, várias estão, tá, trabalhando com isso, né? Assim, lá na Tripla a gente já conduziu incontáveis projetos desses, e a gente já assumiu também projetos que já estavam em curso. Então, tem empresas que estão extremamente maduras, tem empresas que estão muito pouco, tem empresa que faz a menor ideia do que está acontecendo, mas isso é razoável, porque, gente, olha só, e aí, reforçando o que a Paula disse, a lei ela precisa de entrar em vigor, por quê? Só depois que ela entrar em vigor, que você vai ver ela integrando o cotidiano real corporativo. Mesmo que as punições só venham em agosto de 2021, a judicialização vai estar aí. Então você vai ver esse assunto começar a ser mais discutido, inclusive no judiciário. Sim. Aí olha como é que uma coisa puxa a outra. Aí olha como é que uma coisa puxa a outra. O judiciário, por sua vez, não está preparado. Eu digo isso categoricamente. Nós não temos juízes o suficiente, não estou dizendo todos, com certeza tem alguns que estão inteirados no tema, mas não são todos, para conseguir construir jurisprudência segura e que gere segurança jurídica sobre o tema. Ou seja, isso também puxa a necessidade da ANPD, porque só a ANPD vai poder virar e dizer, é isso e ponto final.
E aí, assim, o que eu acho que a Paula está dizendo que é um processo é que uma coisa vai puxando a outra e elas vão se forçando até que de repente tudo acontece. Só que eu tenho uma observação sobre isso. Eu até cheguei a falar sobre isso recentemente, não me lembro em qual ocasião, que alguém me perguntou assim, mas você acha melhor ser em maio ou você acha melhor ser em agosto? Eu falei, cara, é difícil, porque eu tava tão feliz que ia ser em janeiro que qualquer um dos dois me deixa triste, porque eu não sei a essa altura, tendo em vista o cenário atual, e aí eu tô falando estritamente do isolamento social, da pandemia, das dificuldades que isso gerou, eu não sei se é muito auspicioso enfiar a LGPD agora em agosto, sem autoridade nacional, sem nada, sendo que, gente, vamos falar a verdade, nem os congressistas sabem do que eles estão falando. Outro dia, pelo amor de Deus, eu vou concluir com isso, outro dia eu vi, não sei se foi um tweet ou se foi um post de Facebook, sei lá o que foi, e aí, assim, eu corro um risco sério de falar o nome errado, não tenho certeza se foi, então me perdoem se não foi, tá? Acho que foi o Davi Alcolumbre que fez um post falando o seguinte, foi logo quando a PL 1179 foi aprovada. Foi ele, comemorando. Foi ele, não foi? Isso, comemorando. E ele fala o seguinte, que vitória, isso é muito importante, essa lei passar, porque ela é um importante instrumento de combate a fake news. Pelo amor de Deus. Gente, instrumento de combate a fake news, olha, eu acho que o Brasil precisa de combater fake news para anteontem. Mas vocês podem, por favor, me dizer como que a LGPD é um instrumento de combate a fake news? Tudo que é direito digital é combate a fake news? Quer dizer, você vê que o cara nem leu o que a lei trata. A LGPD não é para combate a fake news. Combate a fake news é outras coisas, são medidas de investigação, é conscientização pública, tornar educação, responsabilização, exatamente. Então, assim, quer dizer, se nem o presidente do Senado sabe o que se trata, sabe, é de desanimar. Mas desculpa te cortar, Luiz, pode concluir seu raciocínio. Não, é mais ou menos por aí mesmo, porque assim, igual estava falando atrás, o mercado se preparou, está se preparando, né? Assim, as pessoas que vão atuar na área, sim, as empresas algumas já tomaram as medidas, outros estão pensando em tomar, e outras vão ver se essa lei vai entrar em vigor ou não para ver, porque muita gente não coloca a privacidade e proteção de dados como diferencial de mercado. essa parte ainda não chegou no empresariado. E que é fundamental hoje, principalmente nós aqui que atuamos para empresas, né, de base tecnológica também, né, a Tripla tem o cliente variado. Agora, o que eu não vejo a LGPD também vai afetar o setor público. E o setor público, tirando aqui, que eu tenho notícia da Prefeitura de Belo Horizonte, com o cara lá da Privacy, acho que é o Virgílio, que é um cara fera. Eu não tenho visto assim, movimentações de tribunal, eu vejo uma ou outra, eles fazendo algum congresso, alguma coisa assim, mas assim, de ter um projeto lá dentro, como eles vão tratar os milhares de dados pessoais lá, a gente não vê como que vai ser, né? E assim, então a gente vai ser uma peregrinação, uma luta árdua, né, para a gente que está aí nessa empreitada, né, que está aí querendo atuar nessa área, e já atuando, né? Mas essa parte da conscientização que vai demorar. E igual o João bem falou, o nosso filtro primário, ao invés de ser aconselhador por parte de uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, eu nem gosto desse nome, mas foi o que deram, ele pode ser extremamente punitivo e por via do espectro distópico, por distopia do judiciário, né? Porque não tem, a gente sabe que não tem, né? Eu não canso de citar sempre o caso aqui lá de Rondônia, que eu até peguei ele aqui, o número do processo, 10008-2008-004-431, lá de Rondônia, que um desembargador, isso trata de um assunto muito atual, que era perfil falso do Orkut, e aí... Esse perfil falso do Orkut, o desembargador falou que ele era só instalar o filtro da China que estava resolvido. Então, meu temor é a gente ter essas decisões que são tiradas do além, né? Para não falar outros termos. Então, assim, se a gente começar a ter... a gente já passa por a gente está por uma situação bizarra,
A gente não sabe se a lei vai entrar em vigor, se ela não entra em vigor, depois volta, entra em vigor com data retroativa. A gente está no cenário político surreal. Bizarro, né? Que é surreal. A gente acorda de manhã, dá medo de ligar, né, qualquer meio de comunicação que a gente possa ter alguma notícia. E a gente pode ter decisões. O espectro bizarro. É um país governado por MP. Você sabe? Que loucura! Um país governado por MP. Isso é uma insanidade. Não estou falando só da LGPD. É muito perigoso que no estado atual a gente tenha. Tá praticamente tudo sendo na base da medida provisória. Isso, inclusive, né, Paula? Esse é o ponto, João. Esse é o ponto. Porque, voltando aí na sua fala, seria preferível entrar em vigor em maio ou em agosto, né? E o que acontece? O ponto é a gente ter segurança sobre quando vai entrar em vigor. Isso, exatamente. Esse tipo de vai e volta, isso é extremamente ruim, né, para o nosso sistema, para a organização das empresas, para a organização de todos os efeitos que vão decorrer da entrada em vigor da legislação. Até para a imagem internacional das nossas instituições. Principalmente. Nossas instituições, né, são uma brincadeira, então, para os caras. Sabe? Você imagina como que a Comissão Europeia está acompanhando isso? Esses caras devem estar falando assim, o que está acontecendo no Brasil, cara? A galera enlouqueceu no Brasil. E tem mais um ponto aí, né? Que a gente vai poder discutir com mais calma no nossa segunda conversa, que é sobre a Autoridade Nacional de Dados, da forma como foi proposta, ela não ser aí, né, não ter uma estrutura independente. A gente vai poder explicar melhor isso para os ouvintes do nosso segundo bate-papo, que é algo que também é visto aí pelas organizações, pelos outros países, né, como um ponto de muita atenção, né, com relação à efetividade e eficácia Paulo, da nossa legislação, né? Paulo, eu vou fazer uma discordância educada. Eu acho que seria um ponto de educação, seria um ponto de atenção em qualquer circunstância. Na circunstância atual é um ponto de preocupação profunda. De pânico. De pânico, né? Exatamente. De pânico, corra que o piloto sumiu. Mas, enfim... Vocês estão rindo de nervoso, né, no caso. A gente está rindo de desespero, Grazi, faz parte. A advocacia tem muito disso, viu, Grazi? Exatamente. Também que eu fiz jornalismo. Fez bem. E puxando aí o que o Luiz falou, né, gente, a gente vai ter, sim, uma judicialização. Esse é um ponto muito importante da gente considerar. A gente tem efeitos, a matéria transversal, a gente tem efeitos em várias áreas do direito, né? E como a gente tem esse atraso aí de uma peça central do jogo, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a gente realmente, infelizmente, vai ver mais uma situação aí, né, da gente ter que criar questões dentro do judiciário para referências que deveriam vir de regulamentação, e essa regulamentação, sim, é a mais urgente de todas, né? E não tem como a gente vedar, né, ou querer que não aconteça essa judicialização, porque ela decorre aí, né, da proteção da privacidade em si, de dados e, é claro, dos efeitos disso que está acontecendo agora. Então, a gente vive num momento de incerteza, mas isso não é motivo, né, para que as pessoas e empresas não se preocupem com dados, porque também, como vocês pontuaram... Pelo contrário, até. É valor. Exatamente. É valor, e Luiz pontuou isso muito bem, porque é preciso que o empresariado compreenda que se a gente, né, trata valor, trata dinheiro, né, como algo que você coloca no banco, que você investe, que você tranca lá bem seguro, por que você não vai fazer isso com dados, e por que você não vai demonstrar aí para sua cadeia toda, para os seus clientes, que você trata desses dados da forma correta, e lembrando que as pessoas vão mais consumir conceitos do que produtos ou serviços. Então, a minha grande esperança, Luiz e João, é que o próprio mercado faça essas demandas, interno e externo, né? Que isso vire Você tirou da minha boca, Paula.
Exatamente. Essa fiscalização, assim, já te falo, no início, isso é uma coisa que a gente percebe, tá? No início, logo quando a lei surgiu, eu não vou nem falar, a gente nem era procurado, as empresas não procuravam para fazer isso. Então, a boa parte do trabalho no início foi um trabalho de conscientização. Quando a coisa começou a avançar, as empresas que procuravam, geralmente eram empresas que estavam, assim, temerosas com relação ao que poderia vir, né, uma eventual sanção administrativa, a própria multa que foi muito popularizada no começo, infelizmente a coisa foi na base do terrorismo, mas uma coisa que vem acontecendo muito recentemente, e assim, eu só posso olhar isso com bons olhos, é a quantidade de empresa que nos procura hoje, falando assim, cara, eu preciso ver isso porque o meu parceiro tal tá me cobrando, o meu parceiro tal tá me cobrando, então assim, as empresas estão exercendo essa fiscalização recíproca, porque se você faz parte de uma cadeia de compartilhamento de dados pessoais e um dos integrantes está fazendo baderna com os dados pessoais, apesar da LGPD não prever expressamente essa solidarização, você está exposto. Você tá num percurso que pode qualquer hora respingar para o seu lado sem sombra de dúvida. Então tem o Código Civil para isso, né? Exatamente. Exato. Não, e cá entre nós, tem o Código Civil e, gente, vamos ser sinceros, o Brasil. O Brasil é o país da responsabilização objetiva e solidária. Para isso acontecer é um pulo, cara. Então, eu acho que já está rolando isso, Paula, que você falou, já está acontecendo essa fiscalização recíproca entre as empresas que integram uma cadeia de compartilhamento de dados, né? Isso a gente já está vendo. Isso está tendo. E principalmente com o exterior, né? Eu lembro até na nossa comissão lá de proteção de dados, o Fred, que é o TPO da Simpla, falando que a Simpla perdeu um negócio com a França porque o Brasil não estava adequado, não estava com nível de legislação e não tinha autoridade de proteção de dados independente. E eles perderam o negócio com isso. E olha que nós estamos falando da Simpla e do Fred, hein, que são verdadeiras exceções à regra no que diz respeito a conhecimento e compliance, né? Olha só, a gente conhece a competência um dos acionistas, um dos acionistas da Simpla é aquela empresa lá da África do Sul que é um dos donos do WeChat. Nossa. Gente de muito dinheiro. E a gente com dinheiro e gente com conhecimento, porque é o que eu falei. Outro dia eu vi o próprio Frederico, né? Fica um abraço aí pro Fred. Abraço, Fred. Grande abraço. Compartilhando um curso que ele vai dar e que infelizmente eu não vou poder participar por uma questão de agenda, mas eu fiz questão de comentar lá. Falei, olha, endosso para quem quiser, porque raras são as fontes confiáveis de conhecimento. Então você pensa, se no caso dele e da Simples isso aconteceu, imagina quem não faz nem ideia do que está acontecendo, cara. Isso é claro. Pegando um gancho aí, né, nessa fala de vocês, eu só diria que a gente ainda não concluiu aí essa questão da conscientização. Não, né? A gente ainda vê, né, que grande parte do trabalho efetuado aí com os clientes passa da sensibilização aí, pela sensibilização da gestão, para que eles possam encampar essa necessidade que muitas vezes é apontada aí pelo departamento de tecnologia ou pelo departamento de jurídico, mas que é pauta, né, de todos. E a gente precisa trazer isso também para os titulares, né? Sim, exatamente. Os principais interessados. Conheça. Porque ela que vai fazer essa fiscalização, essa mudança de postura que é fundamental, que precisa ser entendido é que tem um grande valor aí a ser tutelado, valor com expressão financeira absurda, né? E que as pessoas precisam entender. Você não vai deixar uma nota de dinheiro na rua, você não vai fazer isso com seus dados, Paula, né? E aí a gente precisa trabalhar ainda bastante nesse ponto crucial. Paula, prova empírica disso que você está falando é a tolice que a gente escuta de vez em quando, e eu estou escutando isso muito recentemente por conta do atual cenário legislativo, que é assim, ó, mas assim, a LGPD vai entrar em vigor agora, mas ela só vai entrar mesmo em agosto do ano que vem, né? Quando eu puder ser multado. Cara,
Eu tô escutando tanto isso que eu tenho vontade de falar assim, ô bicho, não, ela vai entrar agora, você tá doido? Você tem obrigação com os titulares, a partir de agora. Eu escutei isso hoje de operadora de plano de saúde. Então, gente que lida com dado, pessoal sensível, né? Super sensível. Então, assim, os caras, o empresariado tá muito com essa questão que, assim, poxa, é mais uma norma que eu tenho que cumprir, é um dinheiro que eu vou ter que gastar, as pessoas não têm a consciência ainda da privacidade e proteção de dados, né, as empresas, e tá entrando como custo, né? Agora, a Paula tocou no ponto crucial, que eu acho, que é o titular. E aí, eu espero que o titular não tome consciência quando ele souber o tanto de grana que vale os dados pessoais dele, o tanto que ele está dando de dinheiro para os outros sem ele saber. Porque o brasileiro não pode ver um ok na frente que ele aperta. Sim. Sabe o que eu costumo falar, Luiz? Opa, só um segundo. Diga. O que acontece é o seguinte, o que eu costumo falar é que a diferença da judicialização para aquela multa da LGPD é que a multa tem teto. Então, isso aqui parece que as pessoas não enxergam, entendeu? E assim, é muito triste essa situação, porque todos os direitos que são tutelados ali pela LGPD são os direitos do titular. O núcleo, o protagonista disso tudo é o titular dos dados. E isso passa despercebido, e aí eu tenho até uma teoria com relação a isso, que é o seguinte: por que o empresariado está enxergando isso dessa forma que você pontua, Luiz? Por que eles pensam assim, isso é mais uma lei e que eu tenho que me adequar porque senão eu vou ser punido? Infelizmente, no Brasil, a referência que a gente tem de lei de compliance é a lei de compliance anticorrupção, que, como você sabe, o Brasil, que funcionou perfeitamente. O Brasil hoje é um país que não tem corrupção nenhuma. A gente está completamente livre da corrupção. Atingiu o objetivo. Atingiu plenamente o objetivo. Só que não. Exatamente. O que acontece é o seguinte, como a nossa referência de lei de compliance é o compliance anticorrupção, e o compliance anticorrupção, ele não tem um titular lá na ponta imediato, apesar de que todos nós somos, que o dinheiro público é de todo mundo, ele não tem aquele cara ali na ponta, o João da Silva, que vai ajuizar a ação pelo descumprimento. Então ele pensa que ele só tem que se adequar mediante a fiscalização do poder público, porque é assim na lei de compliance anticorrupção. Você não vai ter o Zezinho lá embaixo te processando porque você está praticando corrupção passiva ou ativa, mas no LGPD tem. Então isso é um engano que as pessoas cometem. Com certeza. A gente vê um enfoque muito grande, né, na parte de regularidade da empresa perante o poder público e quase nenhum enfoque, né, para que as pessoas entendam, olha, a partir de amanhã, seus 50 mil clientes podem te fazer pedidos, solicitações, exigências, conforme essa legislação. Você consegue atender 50 mil pedidos em um dia? No prazo de 15 dias. Enfim, você consegue ouvir, você tem infraestrutura tecnológica para você poder responder no prazo de 15 dias, você consegue receber 15 mil pedidos, 50 mil pedidos num dia só, porque a gente vive, né, numa situação que hoje a gente tem empresas que atendem milhares e milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas ao mesmo tempo. Sim. Como que vai ser feito? Então, se o empresário entender que ele precisa fazer uma adaptação aí, vamos supor, no sistema dele de atendimento, ou aumentar absurdamente, eu acho que ele vai querer pagar uma multa que vai sair mais barato se ele estiver despreparado. Não, e eu vou falar uma coisa que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso também. Eu acho que todo mundo que eu converso que já fez algum projeto de implementação de política de governança de dados já passou por isso. Gente, quantas vezes eu já estive conversando com algum cliente sobre alguma operação e assim, quando a gente vai fazer a regularização da operação, eu digo atribuição de base legal, a gente tenta buscar bases legais que são mais robustas, que não são passíveis de revogação, né? Isso aí. Claro, você tenta evitar, por exemplo, a via do consentimento. O consentimento. Só que aí, tem várias operações que elas só são possíveis pelo consentimento. Aí você vira pro cara e fala assim, então, cara, o negócio é o seguinte, a gente estava avaliando essas suas operações e essa aqui,
você vai ter que colocar o seguinte, no final do formulário você vai ter que colocar um explicativo do que é que você vai fazer com esses dados e colocar um campo para o cara consentir. Aí o cliente responde assim, mas eu tenho que explicar tudo? Aí você fala, tem que explicar tudo, tem que ser transparente. Aí o cara responde assim, mas se eu colocar tudo que eu faço, ele não vai consentir, não. Aí você fala, mas é exatamente isso. O objetivo é esse, é que o cara tenha um mínimo de... E aí vamos trazer aqui, né, o nosso princípio estrela, que é a autodeterminação informativa, bicho. É justamente o cara ter condição de dizer sim ou não de forma de maneira informada, pelo amor de Deus. O palavrão do momento, né? Autodeterminação informacional, né? Então, e que a gente espera que siga em frente, né? Com isso, né? Que as pessoas tenham a consciência, né? Do que os dados são a sua extensão também, né? Da sua privacidade, sua intimidade, tudo mais. Então, esse que eu acho que é um grande trabalho a ser instituído. Eu espero que não tem essa consciência igual foi quando, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, né? Que assim, o pessoal começou a ver que dava para ganhar uma grana e aquela enxurrada de ação no judiciário, né? Eu formei em 99, então já tinha 9 anos ali do Código de Defesa do Consumidor, a lei juizada veio de 95, então eu passei 2 anos da minha vida discutindo conta de telefone fixo. Eu tô velho, viu? Então... Aí telefone fixo. Telesexo. Ficava lá o velhinho com a velhinha. Ele não ligou pra ninguém. Falei, tá aqui, cara. Método cálcio avançado de múltipla Nunca esqueci isso aí. Mas galera declarava a linha no imposto de renda. Assim. Declarava. Era bem valioso. Era um bem partilhado. Tinha herança de linhas de telefone. E passou a valer R$70 com a finalização. Hoje você tem em casa, nem usa. Exatamente. Hoje você compra um pacote desses assim, eu quero o X-Combo. Aí o cara, o que vem nesse combo? Vem internet, TV a cabo, telefone fixo. Tá, se eu tirar o telefone fixo, fica quanto aí, cara? Fica mais caro. O cara tá pagando pra ter uma linha fixa. O nosso aqui da nossa residência, a gente queria... a gente é titular, a gente queria desligar, né? E a operadora disse, a senhora não pode desligar. Eu falei, como assim não posso? A senhora não pode desligar, a senhora não tem essa opção, né? Essa linha é sua e tal. Eu falei, ok, eu desligo da parede, né? Exatamente. Foi isso, entendeu? Que interromper dessa forma. Olha pra você ver, gente. Olha pra você ver, Paula. Olha o nível de maturidade que a gente... Gente, olha só. Lei Geral de Telecomunicações é de quando? 96? Uma coisinha? 97? Não é lá pra... É meio pra frente da década de 90. E até hoje o caboclo fala com você não pode desativar sua linha, não. Tá proibido, você vai ter que puxar da tomada. Ô, bicho, vai demorar muito pro pessoal se conscientizar. Ela é de 97. 97, né? Pois é. E aí, Grazi, eu vou até começar a puxar a curva de volta para nossa pergunta principal, porque se eu conheço a nossa host, daqui a pouco ela tá mandando a gente voltar, porque a gente bate muito papo aqui. Mas o papo é bom, o papo é bom. Sim, o papo é bom. Mas então, assim, olha só, até puxando para uma conclusão, diante de tudo que a gente falou aqui, olha só quantos temas a gente levantou em pouco mais de meia hora sobre o quão delicada é essa situação da LGPD entrar em vigor de uma hora para outra ou não, ou entrar em vigor muito tardiamente. Eu acho que o que a gente tem que avaliar aqui é mais do que isso. Não é responder ela tem que entrar agora em agosto ou ela tem que entrar em maio. A LGPD ela tem que entrar em vigor, ponto. Como a Paula brilhantemente pontuou, ela vai entrar em vigor e vai puxar o resto das coisas. Então, ponto. A grande questão diante do que a gente tem de cenários atuais, né, e aí, novamente, também parafraseando o Luiz, eu te confesso, né, eu confesso para vocês e também para quem está nos ouvindo, que eu não acho que a MP 959, também acho que ninguém pensa assim, tem lá muita força legislativa no Congresso, não, sabe? Eu acho que ela foi recebida muito mal no Congresso Nacional, acho que ela foi interpretada como uma invasão sobre um tema que estava sendo conduzido por eles. Então, eu tenho a impressão, tá? Tenho a impressão
que ela não vai ser convertida em lei, ou pelo menos não esse trecho não vai ser convertido em lei, e aí fatalmente isso vai ocasionar a entrada em vigor da LGPD agora em agosto. O que eu posso recomendar diante disso eu acho que as empresas têm que aproveitar o tempo que tem, seja ele qual for, se for 2 meses, 6 meses, 8 meses, para dar início aos seus processos de governança, porque não se trata só da lei estar em vigor ou não, ter a NPD ou não ter multa ou não ter judicialização ou não ter. Se trata de trazer o Brasil para um contexto de modernidade na sociedade de informação que parte do pressuposto que as empresas entendem o valor do dado pessoal e da privacidade dos indivíduos. Então, eu acho o seguinte, quando que a lei vai entrar em vigor? Não é possível dizer com muita certeza, na verdade, pouquíssima certeza. Diante do cenário atual, se eu tivesse que dar um palpite, eu ia dizer que ela vai entrar agora em agosto, porque eu acho que a MP 959 não tem muita força normativa. Concordo com isso? Olha, não totalmente. Eu estava feliz com aquele prazo de janeiro. Eu acho que aquele prazo de janeiro era um prazo responsável. Era um prazo de um país que mostra que está preocupado com o tema, mas que ao mesmo tempo reconhece o atraso causado pela pandemia. Então, eu vou passar a palavra para vocês também darem suas opiniões. Acho que ela vai acabar entrando em vigor agora em agosto. Não posso dizer que concordo 100% com isso, mas acho que entre agosto e maio, sei lá, acho que eu prefiro agora agosto, porque aí pelo menos a gente dá início a esse processo de transformação. Eu só... Desculpa atropelar, Paulo. Mas eu acho que o Brasil ele é pouco preocupado com isso, assim, infelizmente. Essa, infelizmente, é a minha opinião. A gente só... Marco Civil da Internet ele é impulsionado depois do escândalo Snowden. A Lei Geral de Proteção de Dados ela é impulsionada depois do escândalo Cambridge Analytica. Então, a gente precisa de ter um impulso forte, né, para poder tomar as medidas necessárias, né, e assim adequadas com o mundo que a gente vive, né, assim, então, com o atual momento, era digital e tudo mais. E eu acho o Brasil pouco responsável ao lidar com esses temas e que isso transcende vários aspectos, né? E o que eu vejo também até em empresas, algumas que eu tive contato porque eu conheço os gestores jurídicos, algumas multinacionais, a galera tá pegando que já tinha GDPR, adaptando, fazendo meio já uns puxadinhos, sabe? Assim, um negócio que parece que não vai dar muito certo também, não. Mas a gente está precisando de... porque, poxa, o que a gente tem hoje de privacidade e proteção de dados é o puxadinho que foi feito no Marco Civil lá do artigo 7º e com parte do decreto 8771, que é o tchau querida, né? Então a gente fica nesses tchauz queridos, só de puxadinhos e de uma bagunça normativa da atual Lei Geral de Proteção de Dados, que gera a nossa tão famosa insegurança jurídica e pouca cultura do tema. Então, cabe a nós, né, que somos operadores e operários do direito e de outras áreas, né, porque ela é multidisciplinar, graças a Deus, a gente consegue caminhar e introjetar isso em outras áreas do conhecimento, que a gente consegue conscientizar a população disso. Porque dizem que o Google teria que pagar $500 por cada pessoa do mundo só pelas pesquisas que a gente faz nele todo dia. Porque fica sabendo que a gente está pesquisando lá, com as suas curiosidades nossas, né? Então, a gente vive em outros tempos, a gente tem que se adaptar a eles. Exatamente. Desculpa, Paulo. Sem dúvida. Eu acredito que sim, que a gente está num momento extremamente delicado aí, de pouco capital político e atenção para o tema, né, por causa da pandemia e da convulsão aí que o país atravessa, né, no cenário político, e a gente não consegue dissociar de nenhuma questão, e principalmente dessa. Então, sim, eu concordo com essa visão, né, do Luiz aí, que pode ser um assunto que não vai ter o tratamento adequado
seja historicamente, né, seja pelo que a gente está vivendo atualmente. Acredito também que a medida provisória vai ter muita dificuldade para poder ser convertida, porque já existiam esses 2 projetos nas 2 casas legislativas indicando qual que é a orientação, né, do Congresso a respeito do tema, ainda que tenha divergências lá, né, entre um projeto e outro, ou entre algumas emendas. Eu acho mais possível que exista algum tipo de conversa neste cenário do que conversão da medida provisória, né? No entanto, está muito improvável fazer qualquer tipo de previsão atualmente. Né? Então, essa é que é a questão. A gente precisa passar para o empresariado e para quem precisa se adaptar, que o faça com urgência, porque a gente sempre tem que trabalhar com um cenário mais próximo, no cenário mais urgente. Então, quando converso com os clientes, eu digo, olha, prepare-se para agosto. Isso. Se for entrar Exatamente. em outra data, vai ter alteração em algumas questões práticas, né? Mas a maior parte das questões práticas mesmo a gente vai ter que esperar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas até então, considerando o tamanho e o impacto disso para as empresas, prepare-se para agosto, e agora todo mundo com o cinto de segurança apertado, porque a montanha-russa ainda está no meio da jornada, sei lá, né? Se a gente pode identificar aí como que vai se dar o deslinde disso. Então, a recomendação... Inclusive, Paula, é muito bem lembrado a questão da montanha-russa, porque eu vou até deixar registrado, nós estamos gravando esse podcast hoje, dia 28/5, a avaliação presidencial da PL 1179 está prevista para até o dia 10 de junho. Pode ser que quando esse podcast estiver sendo ouvido por você, ouvinte, nada do que a gente está falando tenha valor. Então, exatamente. É uma verdadeira montanha-russa. Vamos ter que gravar outro logo depois disso, porque é um assunto realmente de interesse de todos aí, né? E vamos ficar preparados para agosto até segunda ordem. Isso não afeta a proteção de dados que precisa ser feita sine qua non, né? Independente aí dessa montanha-russa, dessa indefinição de datas aí, né? Que é o assunto do nosso bate-papo hoje, né? E as empresas também têm que aprender, devem se conscientizar e ter isso como diferencial de mercado, né? Assim, sim, o ponto é esse. A Apple já está fazendo propaganda com isso, né? Vou pegar um exemplo de uma Big Tech, né? Privacy Matters. Então, assim, eles já estão já está vindo essa onda, né? Então, aqui no Brasil está chegando um pouquinho atrasado, e com as ondas do Covid, né, doença, crise econômica e tal, tem gente que vai realmente, eu espero que não fique barrigando isso ad eterno, né? Isso. E que já se adapte de uma vez, né? Que vai ser menos amargo, né? Para quem está pensando que é só um custo. Quem começou há 18 meses, né, um pouco menos que isso, teve mais tempo para se adaptar, para se ajustar, para aprender com os erros, né, para fazer todo o processo corretamente. Acho que a pergunta principal está respondida, né, Graça? Tá, mas não tá, né? Deram meus milhões. Resposta final. Grazi reuniu aqui 3 especialistas para dizerem que não sabem a resposta. É isso. É melhor do que depende. De fato. Pessoal, então, muito obrigada pela presença de vocês hoje. Paula, Luiz e João, que debate rico, apesar da resposta que a gente não conseguiu arrecadar os nossos milhões, mas a gente saiu daqui com muito mais riqueza de informação e capacidade de analisar todo esse cenário que a LGPD aborda, e muito mais do que quando a gente começou esse bate-papo. Obrigada pela presença. A gente que agradece, muitíssimo obrigada. Já estou aqui ansiosa pelos próximos capítulos, próximos podcasts e próximos capítulos dessa novela da Lei Geral de Proteção de Dados.
Grazi, valeu. Mais uma vez, obrigado aí. E até o nosso próximo episódio. Grazi, muito obrigado. É sempre um prazerão estar aqui. E vou agradecer também, viu, Luiz, Paula. É sempre um prazer imenso ter pessoas como vocês para enriquecer o nosso debate, trazer conhecimento para quem nos segue. E também estou ansioso, vou roubar aí a fala da Paula para os próximos episódios da vida e desse podcast. Sem spoiler, exatamente. Valeu. Eu aproveito para contar para os nossos ouvintes spoilers que vocês já deram, que esse é o primeiro podcast de uma série de 3, inicialmente, porque pelo jeito a gente tem conversa para muita coisa, com a participação da Paula Figueiredo, do Luiz Felipe Siqueira e João Saldanha. Nosso próximo tema aborda a ANPD. Aliás, cadê a ANPD mesmo? Eu vou procurar e aí eu falo com você, tá? Eu vou dar uma procurada, eu tenho quase certeza que eu vi ela por aí em algum lugar. Até lá a gente acha ela. Eu convido os nossos ouvintes a acompanhar as nossas redes sociais para saberem mais sobre a nossa agenda de webinar, de podcast, assim como muito conteúdo relevante que a Tripla faz para você. É só acessar www.triplat.com. A gente se vê no próximo podcast. Fiquem ligados. Tchau. Obrigada.